E a cidade de Uruana de Minas, em Minas Gerais, próxima a Brasília, com quase apenas 4.000 habitantes, vem tomado as redes sociais aí, muitas pessoas me perguntado aqui no canal e pedido para eu comentar sobre fenômenos que estariam acontecendo nessa cidade. Eu separei algumas matérias que surgiram no final do ano passado e que deram ainda mais força para esses relatos de que Uruana de Minas seria um local especial e que estariam acontecendo fenômenos ali por conta disso. Vamos primeiro dar uma olhada nessas matérias e eu comento em seguida. Então tá aqui no mapa, né? Google Maps, cidade de Uruana de Minas. Vocês veem que é bem próximo aí a Brasília. No lado oeste, também próximo a Goiânia. A sudoeste temos Uberlândia. A sudeste, Montes Claros. E mais acima, quase divisa aí com a Bahia. Então fica ali entre o centro-oeste, próximo também da Bahia, já nordeste aí. Então, a primeira matéria que eu separei aqui é uma matéria que surgiu lá em outubro de 2024, dia 4 de outubro, no portal do site Pequenas Empresas e Grandes Negócios, aí Grupo Globo. E o primeiro alerta que a gente faz aqui é conteúdo de marca. O que significa? Que essa matéria aqui ela foi comprada, ela foi paga para ser veiculada, né? E a gente vê aqui por Pressworks. Quem que é Pressworks? Pressworks é uma agência de notícias em que você os contrata e eles conseguem aí fazer a sua matéria ser publicada, né? E aí diz aqui, Uruana de Minas, o refúgio natural e sobrenatural do planeta. Pesquisadores da National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA, que inclusive o almirante Tim Gallaudet, denunciante OVNI, era diretor do NOAA, que é a maior autoridade em pesquisas atmosféricas e oceanográficas do mundo, confirma que o campo magnético de Uruana de Minas é altamente singular. Bom, e fala que a cidade de pouco mais de 5.000 habitantes abriga um dos fenômenos naturais mais raros já registrados, uma anomalia geomagnética que atua como escudo invisível contra radiações cósmicas e solares. Bom, o primeiro ponto aqui a esclarecer é a Terra como um todo, e não só Uruana, possui um campo magnético. Esse campo magnético nos protege dos ventos solares, são partículas carregadas provenientes do Sol, poderiam causar danos a equipamentos e até a nós mesmos aqui na Terra. Então, esse campo magnético deflete essas partículas. E, além disso, nós temos, além do campo magnético, a atmosfera da Terra. Então, esse campo magnético não é perfeito. Se a partícula for muito energética, ela pode entrar dentro da Terra. E, se entrar, a gente tem uma proteção aí, a segunda, aí, que seria a atmosfera, em que você conseguiria colidir as partículas e fazer com que partículas perdendo energia cheguem menos agressivas aqui na gente, na superfície, né? Então são essas duas proteções aí que a Terra conta. Então não é só Uruana, é a Terra como um todo que possui essa proteção. E aí fala aqui, né? Anomalia geomagnética. Anomalia é uma outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Vou até colocar aqui já para a gente poder ver o que seria anomalia e que não é também Uruana, é na Terra como um todo. Então tá aqui, esse mapa mostra justamente essa anomalia, onde quanto mais escuro, mais azul e mais azul escuro, quase preto, você tem um menor campo magnético. Ou seja, aqui no mapa a gente pode ver que ali, mais para o centro-oeste, ali para o sul, um pouquinho do sudeste, você teria no Brasil essa anomalia acontecendo com mais força, ou seja, com um campo magnético menor, próximo a 22.000 nanoteslas. E aí você tem um campo menor, ou seja, você tem uma vulnerabilidade nessa proteção da Terra, fazendo com que entrem mais partículas e a gente receba mais partículas cósmicas e ventos solares aqui na Terra. Isso principalmente causa danos em satélites e outros equipamentos eletrônicos. Então uma coisa aí bem perigosa, porque, por exemplo, GPS a gente usa para orientação. Então perder os satélites de GPS causaria um grande impacto aí em máquinas e aviação e etc. Então esse é o primeiro ponto. Então isso a gente chama de AMAS, né? Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Porque pega ali, além da América do Sul, pega um pouquinho ele também do Atlântico para a área da África, né? E aí, voltando aqui na reportagem, a gente vê, né? Anomalia atua como escudo invisível contra radiações. Pelo contrário, essa anomalia, que não é só em Uruana, no Brasil inteiro, e na América do Sul em grande parte, né?
essa anomalia, por ela enfraquecer o campo magnético, você fica mais vulnerável. Então é o contrário de um escudo, você está recebendo mais partículas. Então essa informação aqui está errada. E aí fala que os pesquisadores da NOAA confirmam que o campo magnético de Uruana de Minas é altamente singular. A intensidade do campo, medida em 23.000 nanotesla, com uma declinação de menos 22 e uma inclinação de menos 32, cria uma espécie de redoma natural sobre a cidade. É justamente o contrário. Você tem ali, não só em Uruana, como essa região toda próxima ao centro-oeste, um enfraquecimento do campo que é o contrário do escudo, é uma vulnerabilidade para essas partículas, para essa radiação. E não tem nada especial em Uruana. Se a gente for aqui no site do NOAA, que eu estou no site do NOAA, que você consegue conferir o campo magnético, você vai aqui na aba Magnetic Field, para você ver tanto a intensidade como declinação e inclinação, que é a orientação do campo magnético. A gente tem aqui o campo total, que é essa última coluna, né? Aqui eu já tô, vamos colocar aqui Uruana, já tá, até tá, né? Eu coloco aqui o nome da cidade na direita, coloco calcular, e aí você tem lá 23.535. Na matéria lá diz 23.600, seja próximo, então a informação está correta. Mas isso não é nada especial em relação ao Uruana. Eu preparei aqui uma consulta, e esse campo magnético varia um pouco, né? Tem uma variação ao longo do dia, etc., mas não sai muito desse valor. Então é mais ou menos isso aí, um valor médio, 23 mil e pouco. Eu preparei aqui uma consulta no site do NOAA para ver se de fato a Uruana tem alguma coisa especial. Bom, então eu preparei aqui uma listagem com base nos dados lá do NOAA para ver os campos magnéticos de alguma cidade, né? Então a gente tem aqui Campo Grande, intensidade de campo magnético 22.470. Depois Corumbá, também no Mato Grosso do Sul, 22.478. Depois São Paulo, depois Cuiabá. Então quanto menor, maior a anomalia. Uberlândia, Brasília e depois vem Uruana de Minas. Ou seja, há várias cidades no Brasil, como a própria capital São Paulo, que tem campos magnéticos muito mais anômalos do que Uruana de Minas. E em outros locais você vai ter campos magnéticos que estão fora da anomalia, muito maiores, né? No Brasil, no norte, no nordeste, enfim. Estariam fora da anomalia do Atlântico Sul. Então você vê que Uruana de Minas não tem nada especial em relação ao campo magnético. Você tem outras cidades que o campo é bem mais enfraquecido. E claro, a maioria das cidades no Brasil, norte e nordeste principalmente, campos muito maiores, ou seja, aí sim com um escudo, um protetor muito maior do que Uruana. Então não tem nada especial em relação à cidade em si, tá? E aí para simular isso você pode fazer aqui colocando a cidade, como eu falei, clicando nesse botão, Get Edge Lat Long, e depois Calculate para poder conseguir calcular aí a intensidade do campo magnético. Beleza? Eu vou deixar o link desse aqui para depois vocês acessarem e testarem aí em casa. Então voltando à matéria, diz aqui, cria uma espécie de redoma natural sobre a cidade. É bom também falar que a declinação, inclinação, orientação do campo magnético também não mudam muito ao longo das outras cidades. Então não tem nada especial também em relação a isso em Uruana. Este campo geomagnético age como barreira, já falei que é o contrário, é uma vulnerabilidade, desviando radiações solares e cósmicas. Pelo contrário, como o campo ele é menos intenso, você tem maior possibilidade de dar incidência de radiação solar e cósmica ali. Estamos diante de um fenômeno que não tem paralelo em outras partes do mundo. Isso está incorreto, não tem nada disso. A anomalia geomagnética de Uruana não apenas atenua a radiação que atinge a Terra, atenua, claro, o campo magnético está presente, mas atenua muito menos do que em outros locais. É uma vulnerabilidade, como eu falei, deixando bem claro isso. Mas a desvia por completo, funcionando como escudo natural. Isso também não é verdade. Você tem se a partícula for muito energética, ela vai conseguir entrar. Principalmente Uruana, que tem uma vulnerabilidade, que faz parte da região de anomalia. E aí começa a ficar mais bizarro, né? Proteção contra a poluição. Fala que esse escudo protegeria também Uruana contra a poluição. Não há nenhum estudo científico que diga que você, associando campo magnético com evitar a poluição ou proteger contra a poluição, né? O que é mais um absurdo que está aqui na matéria. E aí faz toda essa associação, né, dizendo que como é um lugar especial, atrai também os OVNIs. A gente sabe que Minas como um todo, o centro-oeste ali, toda essa região, não só Uruana, todas as cidades no entorno,
são cidades que têm casuística alta de fenômenos anômalos e OVNI. Então não tem nada especial Uruana, a região como um todo vai ter isso lá. Aí fala que é um santuário sobrenatural. Aqui é uma tentativa clara, né, de fazer uma propaganda para poder fomentar alguma coisa na cidade, ou de forma pessoal ou na cidade, né? Tá muito claro isso aqui. Seja por características geofísicas ou fenômenos inexplicáveis, Uruana é um santuário. Não há nenhuma evidência aí nessa afirmação. Como eu falei, não tem nada especial em relação a outras cidades, a não ser o fato que a região em si ali, todas as cidades naquele entorno centro-oeste de Minas, possuem aí fenômenos. Bom, aí já não bastasse isso, tem uma outra matéria comprada que também pode ver que é conteúdo de marca da mesma Pressworks. E tem isso também, né? Se a pessoa investiu comprando uma notícia, ela espera um retorno, com certeza. Então, por isso que eu falo por trás disso aqui, deve ter alguma tentativa de ganho, seja para a região, ou seja pessoal, enfim. Aí eu já não sei. Brasileiro desvenda enigma de Oak Island. Coincidência matemática surpreendente conecta Canadá, Brasil e Egito. Já não estava tão bizarro. Se você não estava achando tão bizarro, agora começa a ficar realmente bizarro, né? Aí fala que o enigma de Oak Island, para quem não conhece o Oak Island, tem até uma série na History Channel. Oak Island é uma região lá na Escócia que você teria um tesouro enterrado, então muita gente busca esse tesouro aí há centenas de anos. Não sabe ao certo que tesouro seria esse. Falam que é a Arca da Aliança e outros. Mas tem até uma série no History muito famosa, a série mais vista no History Channel é de Oak Island, o mistério de Oak Island. Muitas pessoas morreram, inclusive, tentando buscar esse tesouro. E aí fala aqui que há 3 locais, Oak Island, Uruana de Minas e Heliópolis, é um antigo nome de uma cidade em Cairo, no Egito, na região de Cairo. Fala que está tudo alinhado por um fenômeno, né? Um mapa codificado revela a localização de cidades sagradas. A precisão matemática que liga continentes e alinha os céus. Aí, alegadamente, você tem uma relação entre as latitudes de Oak Island e Uruana de Minas e as altitudes em que a constelação de Cisne está no céu. E aí você fazendo a soma das latitudes, aqui tá a diferença, mas é a soma, né? Erraram aqui na matéria. Você fazendo a soma das latitudes com a subtração das altitudes da constelação de Cisne, você tem o mesmo número, e isso seria uma coisa super especial. E fazendo Oak Island com Heliópolis no Egito, você tem a mesma coisa. Então, por isso, Uruana seria especial por conta disso, né? Não tem nada a ver, isso aqui é um jogo matemático, eu mostro para vocês, eu fiz a conta aqui. Eu peguei Rio de Janeiro como exemplo. Então, se você pegar qualquer cidade aí do hemisfério sul, como Rio de Janeiro, ou qualquer cidade do Brasil, você vai ter o mesmo resultado desses números batendo. Eu mostro na equação aqui para vocês, que não tem nada especial novamente em relação ao Uruana, em relação a isso. Bom, então fiz uma conta aqui, eu peguei as latitudes de Oak Island e Rio de Janeiro, onde eu moro, e peguei como referência a declinação da estrela Deneb na constelação de Cisne, para usar como referência para ver a altitude da constelação, né? A altitude seria a altura que você vê em relação ao observador, aqui na Terra, na superfície, quanto que ela está no céu de inclinação, a constelação de Cisne. E aí a conta para ver a altura da constelação seria essa daqui, né? Você pega 90 menos o módulo da latitude menos a declinação da estrela Deneb. Então você teria uma altura em Oak Island da constelação de Cisne de 89,5 e no Rio de Janeiro 22,1 graus. Somando essas latitudes em valores absolutos, porque a latitude, como é no sul, Rio de Janeiro, ela tem a latitude negativa, mas em valores absolutos ficaria 67,4. E a diferença das alturas da constelação de Cisne seria a diferença, 67,4 também. Né? Então você vê que o número é o mesmo. Mas não há nenhuma relação especial em relação a isso. Qualquer cidade que você pegar no Brasil, ou no hemisfério sul, qualquer país do hemisfério sul, você vai ter essa mesma conta, porque é matemática. Essa diferença, né, das altitudes, como no cálculo da altura, da altitude da constelação, você tem as latitudes na equação, um termo corta o outro e você acaba tendo o mesmo valor. Mas não tem nada especial em relação a isso, é pura matemática. Sempre vai bater esse número. Tá? Bom, então é isso. Você vê que há matérias ali compradas justamente para fomentar algo ali na região.
seja para ganho turístico ou pessoal, eu já não sei. Mas não tem nada especial em relação a Uruana. Cientificamente, tudo ali é rebatido, não tem o mínimo sentido. O que acontece sim, Uruana está nesse eixo ali do centro-oeste, próximo a sul da Bahia, próximo a centro-oeste, que é um eixo que tem, e em Minas também, é um eixo que tem vários fenômenos anômalos há muito tempo, mas não é nada em relação a Uruana, é aquela região inteira, né? Qualquer cidade que você for ali, você vai ver fenômenos. Principalmente cidades pequenas como Uruana, que tem ali 4 mil habitantes. Então, não tem nada especial em relação àquela cidade em si, e sim à região, e a gente sabe disso há muito tempo. Agora, falar que tem uma redoma e que tem alinhamento de constelação é uma forçação de barra para tentar fomentar algo que não existe. Então, qualquer cidade que você for na região, você vai encontrar os fenômenos. São ótimas regiões para fazer as vigílias ali. E é isso. Então, essa aí. Não vi. Os fenômenos que eu pude ver em Uruana tem lá satélites, tem drones, aviões, coisas explicáveis. E, claro, vai ter também uma minoria de fenômenos inexplicáveis, como qualquer cidade da região, como eu falei. Bom, então é isso. Muita gente pediu aqui no canal há muito tempo para fazer análise disso. E tá aí, um abraço e até a próxima.